Neste bloco aqui, nós vamos falar da publicação de novos decretos que ocorreram hoje no Diário Oficial, hoje, 13 de julho, no Diário Oficial da cidade, e que impactam diretamente a Guarda Civil Metropolitana, não é verdade, Marcião? Justamente, Vilar. Na verdade, eles impactam todos os servidores municipais, mas nós temos também interesse nesses decretos, né? O primeiro dele é uma reorganização do IPREM, né? Então, ele cria lá cargos, extingue cargos, passa diretor para cá, passa diretor para lá. O que interessa para a gente ali? São as diretorias que vão fazer a gestão do Funfin e do Do Funprev. Funprev. Né? Isso a gente tem que ficar de olho porque é preocupante. Muito. Já que, principalmente no Funprev, tem previsão de aplicação dos valores lá, Sim. né, arrecadados no Funprev e isso pode gerar, inclusive, prejuízo, né? Sim. Então, esse decreto, pra gente, o que interessa pra gente dele é esse. Tem o decreto que regulamenta as faltas, né? E aí ele já está se adequando à nova legislação que reduziu o número de faltas abonadas de 10 para 6, Sim. né? Uma por mês. E ele já está também se adequando a essa regulamentação. E o principal deles é o 62555, que trata das férias. Aquisição, gozo e indenização por férias. Lá no nosso site, o Vilar, já tinha lá a lei anterior, se não me engano é 17722 ou 721, que falava das férias, né? Mas não a gente estava já regulamentado, né? Isso, a gente já tinha explicado aqui como que funciona a aquisição, como funciona o gozo e tal. A lei traz uma coisa lá que é um instituto novo, que é a possibilidade de vender 10 dias de férias. Sim. O decreto deveria regulamentar essa venda. Não fala nada Omisso. sobre... eles chamam de conversão em pecúnia. Sim. Ele não trata nada de conversão em pecúnia. Então, ele trata lá basicamente do que está no texto da lei, né? Falando como que é a aquisição, falando como que é o gozo, como que é a fruição das férias, em que momento que se dá a indenização, e ele traz uma novidade, que essa novidade é interessante. Até então, antes desse decreto, quando o servidor pedia para fazer a alteração das férias dele, ele tinha que justificar por que ele queria alterar, né? Sim. Então, uma vez agendadas as férias, o servidor vai lá, faz um relatório, quero alterar minhas férias por motivo tal, justificava. O chefe acolhia a justificativa dele e mandava para a SMSU para que a SMSU deliberasse a alteração das férias. Essa rotina com o decreto 62555 mudou. O chefe da unidade vai deliberar pela alteração das férias. Ele só vai comunicar a DRH para cadastro. Sim. Mas a decisão é dele. Então, o servidor precisa mudar as férias, não tem mais aquela desculpa, o secretário não autorizou, a secretária não autorizou. Não tem mais isso. É o chefe da unidade. Ele faz a gestão, Exatamente. ele analisa se a justificativa é plausível, né? Então, o servidor vai lá, eu queria férias para tal mês, em decorrência de tal fato, eu solicito que antecipe ou postergue o mês alterando as minhas férias. O chefe vai ter que analisar o pedido, ele vai deliberar, ele vai despachar, concedendo ou não a autorização para alteração das férias e vai comunicar a DRH para mero cadastro. Não vai pedir autorização para a DRH nem para a secretaria. A decisão é do chefe. Isso é uma novidade no decreto de férias. E, como todas as demais normas, né, Vilar? Todas essas normas que eu falei hoje, os decretos 62555, 62556, 62558, já estão no site do Sindiguardas, lá na aba de legislação. Sim. Na aba de legislação, você clica lá naquela barrinha vermelha, legislação, você vai encontrar esse decreto e outros decretos, outras leis, outras ordens de serviço, todas as normas que dizem respeito à Guarda Civil Metropolitana. O planejamento das férias continua a mesma coisa, né? Chega Continua. Em outubro, né? Faz o planejamento pro próximo ano, né? Agora, com essa nova modalidade de aquisição, funciona assim, a aquisição, via de regra, não vamos tratar de 2023, 2023 é a transição. Isso, transição. Mas, via de regra, a aquisição ela vai se dar do dia 1º de outubro de um ano até o dia 30 de setembro do ano seguinte. Então, do dia 1º de outubro ao 30 de setembro, a gente está adquirindo o direito às férias. Sim. A partir do dia 1º de outubro, as unidades vão ter que fazer o planejamento de férias e apresentar em dezembro. Olha só, o decreto prevê, em dezembro as unidades têm que apresentar, mas lá tem o mês de outubro e novembro para fazer o planejamento. Né? Segue aquelas mesmas proporções que tinha antigamente, não tem problema nenhum. Então, mas agora é em dezembro que apresenta. Antigamente, em outubro, o pessoal já começava a apresentar, né? Agora não. Planeja em outubro, planeja em novembro, em dezembro apresenta. E aí, para o gozo ou fruição também
vale aquelas regras que tinha anteriores que não pode acumular mais que 2. Sim. Você pode acumular até 2, mais que 2 você já não pode acumular. Tem um dispositivo também, Vilar, que ele trata da alteração de férias em razão, por exemplo, de licença médica. Você tá programado as férias para agosto. Sim. Você pegou licença médica, não vai entrar de férias em agosto, já tem um ato de ofício para alterar suas férias, já que você vai estar em licença médica. Sim. Né? Então, e a gente espera, né, que essa ferramenta, que a gente escuta às vezes de alguns chefes, não, a gente não pode fazer nada, a gente é só despachador, né? Então, ou seja, o decreto está atribuindo, né? Isso. Atribuindo poder ao chefe, né? E o poder vem junto com a responsabilidade, né? Justamente. Vamos esperar que essa mudança seja para melhor, para facilitar a gestão da Guarda Civil Metropolitana, né? São todos os servidores, obviamente, né? Sim. Uma mudança para todos os servidores, mas a gente espera que essa ferramenta seja para otimizar o serviço na inspetoria. Quando eu digo otimizar, é para os dois lados, né? Para você ter, aliás, um servidor que precisa das férias antecipadas por algum problema ali que ele precisa resolver, né? Ou então postergar em virtude de algum problema e o chefe efetivamente fazer gestão sobre esse assunto, né? Justamente. Vilar, tem mais um detalhe. Na aquisição de férias, o decreto trata lá o que são compreendidos os dias para aquisição. No primeiro inciso lá, ele fala o seguinte: os dias de efetivo comparecimento ao trabalho. Ou seja, aquele dia que você efetivamente trabalhou. E aí vai descendo os incisos e lá embaixo está escrito assim: aqueles dias que são considerados como de efetivo exercício pela lei ou pela norma, né? Então, ele discorre que todo dia de efetivo exercício é um fator de aquisição para as férias. Aonde que a gente vai encontrar o problema? Que na lei já tinha essa lacuna e o decreto manteve a lacuna. Naqueles afastamentos que é lícito, o servidor pode se afastar, mas que não tem previsão alguma se é de efetivo exercício ou não, como, por exemplo, a ausência para realização de provas. O nosso sistema, ele trata a ausência para realização de provas como um dia de efetivo exercício. Sim. Mas a norma não fala que é dia de efetivo exercício. Isso pode gerar um problema, mas por enquanto o sistema está parametrizado, considerando como efetivo exercício, acredito que não vá mudar. Sim. A licença médica, isso a gente precisa reprisar. A licença médica para tratamento de saúde do próprio servidor, se ela for de até 6 meses, ela não prejudica a aquisição. Tá certo? Se for 6 meses e um dia, o servidor já perde de pronto 15 dias. Porque existia uma fábula de que, tipo assim, olha, até 6 meses eu não tenho prejuízo nenhum pegando licença médica, né? Então, se eu pegar 185 dias, eu vou, na verdade, só perder 5 dias porque os 180 estão isentos, anistiados. Não é isso. Até 180 está anistiado. 181 entra na tabela como 181. Sim. E aí perde ali diretamente 15 dias de férias, né? Então, essa licença tem que tomar cuidado com isso aí. Não é que vai deixar de cuidar da saúde, mas se você passar de 6 meses cuidando da saúde, você já tem que saber que suas férias vão estar reduzidas. Mas se preparar, né? E a licença para tratamento de pessoa da saúde não entra nessa regra. Sim, pessoa da família, né? Isso. Desculpa, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Aquela licença que a gente leva papai, mamãe, o filho, a esposa ao médico e a gente precisa se afastar. Essa licença ela não entra na anistia da lei, ou seja, ficar 15 dias afastado provavelmente vai gerar aí perder de 2 a 3 dias de férias. Infelizmente, né? Infelizmente. Fique atento às regras de férias. Lá no site do sindicato nós colocamos um PDFzinho que explica essa aquisição, explica o gozo, a fruição das férias e explica as formas de indenização também, quando for o caso, né? A indenização é por aposentadoria. Sim. Ou quando o camarada perde o cargo, sai do cargo por algum motivo qualquer, ele pode ser indenizado nas férias. É isso aí.